Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma transmissão. Eu sou a Jéssica e hoje eu quero falar com você sobre acolhimento. Acolhimento para todas as pessoas, desde pessoas que lidam com grupos pequenos, com duas pessoas, você mesmo e uma outra pessoa, até grandes grupos. Lembrando que eu tenho um canal no YouTube. Se você está aqui no YouTube assistindo via YouTube, me siga e ative as notificações, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e para outras pessoas. Bom, para quem que eu estou fazendo essa live? Então, eu falei para quem lida com grupos pequenos e grandes, médios também. Mas, exatamente o que esses grupos fazem? Qualquer grupo. Seja na sua casa, seja no trabalho, seja na escola, faculdade, igreja, centro comunitário, enfim, onde você tem ali um grupo de apoio, de voluntários. O acolhimento, ele é essencial para quem lida com pessoas, tá? E ele é muito importante, ele é muito benéfico. Então, fica até o final desse vídeo para que você entenda o que é o acolhimento, tá? E dicas práticas. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já foi em algum lugar, você já frequentou em algum lugar em que você não se sentiu bem recebido, não se sentiu seguro e desistiu de frequentar ou desistiu de voltar? Bom, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência. Eu já participei de vários grupos e eu já tive experiências positivas e negativas. E se você já teve experiências desagradáveis, essa é a oportunidade de você entender um pouco melhor o que foi que deixou de acontecer para você não se sentir acolhida e não cometer o mesmo erro, né? Evitar esses erros, aprender como criar um ambiente acolhedor, né? Para que você possa deixar de reproduzir a mesma experiência negativa e que você possa criar esse ambiente acolhedor e ficar mais próximo das pessoas. O propósito geral do acolhimento é esse, é trazer as pessoas para perto, manter as pessoas perto, né? Para que juntos você e essas outras pessoas se desenvolvam, né? Se você tem um objetivo de ensinar algo novo, por exemplo, você precisa manter essa pessoa por perto. E se ela não se sente bem acolhida, ela pode desistir, como você desistiu de estar em um lugar, por exemplo, com um determinado grupo de pessoas e deixou de conquistar, atingir objetivos ali naquele grupo. Bom, eu já tive experiências negativas, né? Mas eu vou falar um pouquinho então, fica até o final desse vídeo que eu vou contar o porquê, né? Apontar para você o que foi que deixou de acontecer, né? Já, digamos que você foi em algum lugar e você se sentiu acolhido ou acolhida. Cara, eu amo estar nesse lugar, amo estar aqui, né? Eu volto nesse consultório todos os dias se for necessário, porque eu me sinto tão bem, mas eu não sei exatamente o que é isso que me faz eu me sentir bem. O que é? Então, a gente vai desmistificar juntos também, né? Você vai poder olhar para as experiências que você já teve e falar, opa, peraí, nossa, isso aqui foi realmente, o que a Jéssica tá falando faz sentido, né? Porque eu gosto tanto de estar aqui, porque eu me sinto muito acolhida, muito acolhido. Bom, vamos então a essas características, né? Vamos falar então dessas características de um acolhimento. Lembrando que acolher não é só uma questão de pessoa para pessoa, tá? Isso é muito importante, porque é um insight para você. Porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, então se eu fizer isso, as pessoas vão se sentir acolhidas. Tá, mas e o lugar onde essas pessoas são recebidas? Como está esse ambiente físico, tá? Eu não vou me aprofundar na questão do ambiente físico, mas é importante você ter consciência. Se você acha que é importante falar um pouco do espaço físico,
curte esse vídeo, ou comenta aqui, ou manda uma mensagem, mas a gente pode até se aprofundar. Mas esse vídeo a gente não vai falar muito de ambiente, tá? Ambiente físico acolhedor. A gente vai falar de comportamento acolhedor, ok? Mas é relevante, é importante, tá? O espaço ali também precisa ser favorável, tá? Mas agora vamos falar então dos comportamentos, né? As atitudes que você precisa ter para acolher alguém ou um determinado grupo de pessoas. Bom, a primeira coisa vamos falar primeiro dos benefícios, né? Quais são os benefícios de você acolher corretamente ou da melhor forma possível, né? Primeiro, você desenvolve um ambiente seguro. As pessoas hoje, elas se sentem muito inseguras. Não estou falando só de segurança, essa segurança real, né? De violência, protegidas, mas o que eu estou falando é no sentido de confiança, né? Porque há pessoas que já se feriram muito com outras, né? Falou algo e a pessoa que ouviu compartilhou com terceiros, né? Falou palavras que não deveria falar. Então, o acolhimento adequado, ele vai desenvolver um ambiente seguro para essa pessoa. Principalmente se essa pessoa, ela já passou por experiências anteriores em grupos semelhantes ao que você está desenvolvendo, em lugares semelhantes ao que você está atuando, e essa pessoa, ela não se sentiu segura. Então, se você acolhe pessoas assim, que já passaram por experiências negativas, você precisa ter uma atenção redobrada nessa questão, né, de desenvolver um ambiente seguro. Outro grande benefício do acolhimento é fortalecer os relacionamentos, né? Então, seja você uma pessoa que é um profissional liberal, por exemplo, né, que você gostaria que os seus pacientes, os seus clientes voltassem mais vezes, você precisa dar uma atenção especial ao acolhimento, tá? Porque ele vai fortalecer o relacionamento com você como profissional ou com a sua clínica, o seu consultório, o seu espaço de atendimento. Então, é essencial que você faça um bom acolhimento para que você fortaleça o relacionamento com essas pessoas que estão ao seu redor, tá? Seja você também na sua casa, né? Talvez você esteja com dificuldade de relacionamento com as pessoas com quem você convive dentro de casa. Pense nisso também, né? Você fazer um bom acolhimento vai ajudar a fortalecer o relacionamento entre as pessoas do seu convívio. Aumenta a empatia. Então, o acolhimento, ele vai aumentar a empatia. O que seria a empatia? É você entender e se colocar no lugar do outro. Entender os sentimentos e as emoções da outra pessoa, mesmo que você não esteja vivendo o que ela está vivendo, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, já tive perdas que a pessoa que estava me ouvindo, né, estava fazendo uma escuta terapêutica ali, ela não tinha talvez passado por aquilo, né, era terapeuta, precisava manter o profissionalismo ali, mas ela entendeu que naquela situação de perda, eu poderia sentir tristeza, mágoa, dor, né, então ali ela entendeu me falou algumas palavras, algumas coisas para poder me fazer assim, olha, eu não estou vivendo o que você viveu ou o que você está vivendo, mas eu entendo. Então, o acolhimento, ele aumenta a empatia. E a empatia poxa, eu sou um ser humano, estou lidando com um ser humano e essa pessoa me entende. Então, o acolhimento faz isso. Bom, já já nós vamos falar sobre como fazer um bom acolhimento, tá? Então, fica aí até o final do vídeo. Se você ainda não me segue no YouTube, o meu canal do YouTube é Jéssica N. Pereira, então me siga e ative as notificações para você ficar sabendo quando estiver ao vivo ou quando tiver novidades, tá bom? Me segue lá.
e compartilhe também com outras pessoas que querem e precisam aprender sobre acolhimento, tá bom? Vamos falar então só mais um benefício do acolhimento. Outro grande benefício do acolhimento é melhorar o bem-estar mental. E aqui, pessoal, é muito sério quando nós estamos falando de bem-estar mental. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que acham que o bem-estar mental é frescura, não é importante, né? Então, infelizmente, ainda existem. Mas eu espero que você não seja essa pessoa, né? E que você comece a olhar com carinho para o acolhimento, porque ele é importante para as pessoas que você quer manter por perto, tá bom? E o bem-estar mental, quando a gente se sente bem, a gente tende, né, a lembrar das experiências. Você mesmo já teve algum lugar que você frequentou por algum tempo? Pensa aí um pouquinho. Algum lugar que você falou assim, poxa, eu ficava ansioso ou ficava ansiosa e eu agora, nossa, aqui eu estou tão bem, né? Eu me sinto tão acolhido, tão acolhida, que nossa, eu fico calma aqui. Sou uma pessoa muito, muito ansiosa, mas quando eu estou aqui, eu fico calmo, eu fico calma, né? Eu consigo pensar, eu consigo olhar até os meus pensamentos, que são tantos, e agora eu consigo. Então, eu vou continuar convivendo com essa pessoa. Eu vou voltar naquele lugar, naquela escola, naquela faculdade ou naquela família. Por quê? Porque nossa, eu consigo ficar calmo, relaxado, né? Eu consigo pensar com clareza. Tudo isso que eu falei agora é bem-estar mental, né? E o bem-estar mental, ele é importantíssimo para a saúde, inclusive a física. Então, esse grande benefício do acolhimento você vai conseguir quando você aprender a acolher de uma forma mais eficaz, mais eficiente, tá bom? Agora, vamos falar, já falamos sobre os benefícios do acolhimento, vamos falar agora da prática. Tá, mas como que eu vou fazer para lidar com o meu grupo, seja ele com a minha família, com o grupo que eu acolho, como voluntário, ou como profissional, como empresário, como empresária? Como que eu vou acolher? Quais são as características que tornam me fazem uma pessoa acolhedora? Ou me ajudam a desenvolver pessoas que vão acolher, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, um sorriso sincero. É muito difícil sorrir para você? É difícil? Não, às vezes é difícil porque a gente tá olhando muito pra gente, é verdade. Uma pessoa acolhedora precisa estar bem consigo mesmo e sorrir, mas não um sorriso forçado. Precisa ser um sorriso da alma, um sorriso que vem de dentro de você. Então sorria, sorria mais, né? Procure, pense em motivos para sorrir. Muitas das vezes, pessoas chegam até nós, até mesmo da nossa família, né? Um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, ou até mesmo um amigo ou uma amiga que a gente recebe em casa e essa pessoa está sofrendo, ou essa pessoa tem um grande sonho, mas ela está com muita dificuldade de conquistar, realizar esse sonho, né? E muitas das vezes ela só quer alguém ali que, poxa, que tem um sorriso sincero, né? Não um sorriso forçado, mas um sorriso que vem de dentro. Talvez você tenha dificuldades de sorrir para o seu grupo, para o seu pai, para sua mãe, ou para o grupo que você desenvolve num centro comunitário, numa igreja, numa empresa, porque você está ferido, você está ferida e você está passando por dificuldades. E eu vou falar um pouquinho de mim. Eu também já estive assim. Há algum tempo atrás, eu era voluntária numa igreja, né? E eu era responsável por acolher crianças em alguns momentos. Eu não era da recepção, né? Eu atuava como voluntária, como professora, mas em alguns momentos eu precisava receber as crianças, eu precisava acolher. E tinha dias que eu não estava bem. Aconteceu algo comigo, com a minha família, eu estava triste. Então ali, naquele momento, eu procurava conversar
com a minha pastora, né, com os meus pastores, alguém na minha confiança fala, olha, não tô bem, né, eu tô triste, passei por isso, passei por aquilo. Ou às vezes eu nem falava com ninguém, eu chegava num lugar assim e eu falava com Deus, sabe? Você me ajuda a, a transmitir aquilo que eu tenho que transmitir aqui, a servir com amor, sabe? A trazer amor para essas crianças. E, e muitas das vezes aquele simples gesto, sabe? De ir para um cantinho, meditar, falar com Deus, ou conversar com alguém que estava próximo a mim, aquilo já me fez ter uma atitude diferente com a vida, com relação à vida. Né? E buscar na minha memória pensamentos de esperança, pensamentos de alegria, pensamentos de paz. Então, a pessoa que vai acolher, ela precisa sorrir com sinceridade, sorrir com amor, estar feliz por estar perto daquela pessoa. E é muito importante que você entenda que nem sempre, nem todos os dias você vai ter motivos claros para sorrir, né? Mas você precisa trazer, pensar naquilo que traz esperança, naquilo que é bom, né? Mesmo se você, e isso eu estou falando se você vai acolher as pessoas, tá? Se você tem condições. Agora, se você se examinou, olha, eu não estou conseguindo nem dar um sorriso, tamanha minha tristeza, minha dor, sabe? Converse com alguém e tente ali ver se não é o momento de você substituir você ou em outro lugar, ou conversar com aquele grupo e falar, olha, nesse momento eu não posso te atender, tá? Você pode esperar um pouquinho, ou a gente pode voltar a se falar outro dia? É melhor isso, porque você também tem que se acolher, você também precisa entender, né? E buscar dentro de si forças para continuar acolhendo, tá? Mas vamos continuar, né? Estamos falando aqui da prática, né? Então já falamos sobre o sorriso, como é importante sorrir, estar feliz, né? Assim como eu estou feliz por você estar aqui. De verdade, estou muito feliz, muito grata, porque assim como você, eu estou aprendendo coisas novas. E para mim, isso é importante. Fazer, ensinar pessoas e aprender ao mesmo tempo. Bom, olhe nos olhos. Né? É muito importante que você olhe para a pessoa que você está acolhendo ou para o grupo que você está acolhendo. Vou falar de grupos grandes, tá? Muitas vezes eu já tive experiência de acolhimento de grupos maiores. Quando eu tô falando grupos maiores, é grupo de 10, 20, 30 pessoas, mais de grupos grandes, que você tem dificuldade de você fixar os olhos, tá? De olhar. Uma dica que eu dou é você tentar fixar os olhos em alguém que está sorrindo de volta, né? É você mirar alguém da plateia ali que está sorrindo para você, né? Daquele grupo grande que está sorrindo para você e sorrir de volta. Claro, se o grupo for muito grande, é complicado você ficar fixando o olhar para uma única pessoa, né? Então, isso é intimidador até. Então, precisa ter um ponto de atenção aí. Por quê? Porque muitas das vezes você vai olhar para aquela pessoa e a pessoa fala assim, nossa, o que eu fiz? Né? Já aconteceu isso, de eu estar num lugar, eu não me lembro exatamente quando e como, mas era um grupo grande, a pessoa ficava olhando para mim e eu ficava assim, nossa, será que eu tô com alguma coisa aqui em mim, né, que tá chamando a atenção? Será que tem alguma coisa errada? Ou será que eu sou responsável por manter a postura dela ali? É muita responsabilidade. Eu já pensei isso, parece loucura, mas eu já pensei. Então, tenha esse cuidado, sabe? Até porque se você ficar olhando para uma única pessoa, fixando os olhos, né? Além de ser intimidador, você também tem aquela questão de, poxa, e por que fulano tá olhando para ciclano e não para mim? Então, tem que ter essa atenção também, porque às vezes o outro que você não está olhando está se sentindo rejeitado, se sentindo desprezado ou desprezada. E lembra que eu falei lá no comecinho que a gente precisa ter cuidado com as experiências anteriores, né, dessas pessoas, né? Talvez eu seja um grupo que nunca teve aquela experiência que tá tendo, né? Por exemplo, digamos que o seu grupo aí é um grupo grande e essa pessoa nunca esteve num grupo grande, tão grande quanto o seu. E aí, de repente,
ela, enfim, ela não se sente encaixada ou encaixado ali, né? E você não olhar, nem passando o olho por ela, ela pode se sentir desprezada. Isso pode ser que a pessoa faça com que essa pessoa não volte mais ali para aquele grupo, caso você promova essa experiência novamente, tá? Então, precisa ter esse cuidado aí de olhe nos olhos, então, tá? Das pessoas, é importante. Mas também não fica fixando ali o tempo todo. Tem esse cuidado do timing, tá? Do quanto você tá olhando fixo para uma pessoa, inclusive, principalmente, aliás, se você tá com um grupo grande, tá bom? É, aprenda o nome da pessoa com quem você está falando. Mas, digamos que você está com um grupo pequeno, tá? Uma pessoa. Você está responsável por acolher essa mesma pessoa mais de uma vez. Tem uma atenção aí, porque se essa pessoa, ela já ouviu o nome dela várias vezes, inclusive de você, é preciso ter cuidado com essa questão do nome. Porque o nome, nosso nome, ele remete a quem nós somos, né? Ele é uma coisa muito pessoal, né? Nós aprendemos o nosso nome desde a infância. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com essa questão do nome. Mas é claro que, digamos que essa pessoa que você está acolhendo, ela veio de um lugar onde o nome dela quase não era citado. E isso causa muita dor, muita tristeza. Ela se sentia assim, só mais uma naquele grupo. Então, ali você precisa citar o nome, aprender e citar o nome dela em alguns momentos. Porque se ela não ouvir o nome dela, talvez ela fale: ah, mas eu sou mais um ou mais uma. Mesmo que você atenda uma pessoa por vez, de um determinado grupo. Então, essa pessoa pode estar se sentindo desprezada, rejeitada, né? Pode ter esses pensamentos e sentimentos mais negativos só pelo fato de não ouvir o nome. Então, tenha um cuidado especial com o nome. Você precisa saber o nome dessa pessoa, isso é fundamental, tá? Para um acolhimento mais eficiente, mais eficaz, mas não exagere, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático meu, assim. A minha mãe, ela me chama pelo meu nome desde a infância, né? Mas, assim, de tanto ela falar meu nome, né? Principalmente quando eu era criança, de tanto ela falar, eu falava assim, cara, não quero mais ouvir meu nome, eu não quero mais minha mãe me chamando, porque ou ela tá me chamando pra pedir alguma coisa, ou ela tá me chamando pra me dar uma bronca, porque na maioria das vezes era isso, né? Jéssica, o que você tá fazendo? Jéssica, para isso! Jéssica, sabe? Então é complicado. Eu ouvi meu nome várias vezes da minha mãe, mas é claro que quando ela fala o meu nome hoje, tem desperta, né, pensamentos, emoções em mim que outras pessoas não despertam. Vamos dizer assim, aperta botões que outras pessoas não apertam, né? Então, tenham cuidado com isso. Uma saudação amigável. Saudação, uma saudação amigável é você trazer palavras, né? Quando você, por exemplo, digamos que você está recebendo essa pessoa pela primeira vez, né? Seja num espaço privado ou seja num espaço um pouco mais público, vamos dizer assim, né? Se esse grupo é a primeira vez, ali você já precisa ter um cuidado com a saudação. Você precisa saber saudar essas pessoas. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Se apresenta, pergunta o nome. Lembra que eu acabei de falar do nome? Pergunta o nome, né? Faça ali fale ali palavras que vão fazer, poxa, peraí, eu sou bem-vindo aqui, eu sou bem-vinda. Essa pessoa quer me receber, ela se importa. Então, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do contexto. Um bem-vindo, bem-vinda, né? Independendo da pessoa. Que bom que você está aqui, né? Fala o nome do lugar, o nome da instituição, né? Aqui, qual é o propósito desse lugar?
qual é o propósito dessa reunião. Então, são palavras, gentilezas que você falando, você vai criando esse ambiente acolhedor. Lembrando que se você, né, ainda não está não me segue no YouTube, Jéssica N. Pereira, me siga e ative as notificações. Se esse conteúdo é relevante para você, compartilhe com outras pessoas, né? Se você tá aí ouvindo, olha, realmente faz sentido o que você está falando, outras pessoas precisam saber criar um ambiente acolhedor, compartilhe, tá bom? Porque aí as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante para mais pessoas da comunidade e ajuda a gente a criar mais conteúdos para desenvolver ambientes favoráveis ao desenvolvimento e ao aprendizado, tá bom? Mas é isso, né? Você já teve algum lugar que você falou assim, cara, esse grupo, esse lugar, com essa pessoa, nossa, ouvia bom dia, ou boa tarde, boa noite, e, nossa, eu já ouvi isso em vários lugares, mas nesse lugar, eu falava assim, poxa vida, eu senti tão bem que essa pessoa sorria pra mim, falava bom dia, sabe? Todo dia, toda vez que eu ia lá, e isso era tão importante pra mim. Você lembra dessa experiência? Compartilha aqui com a gente nos comentários, comenta, olha, nossa, tipo, eu ouvia bom dia, boa tarde, boa noite em todos os outros grupos que eu ia, em todos os lugares, mas quando essa pessoa fala, eu me sinto muito bem. Porque, é claro, ela praticou outras coisas que a gente já falou aqui, né? E então vamos falar mais sobre criar um ambiente acolhedor. Então, saudação é muito importante a forma como você sauda as pessoas. Evite julgamentos e seja um bom ouvinte. Bom, ser um bom ouvinte é uma ciência, né? Há muitos que acreditam que é uma arte, mas é também uma ciência. Por quê? Vamos pensar um pouquinho no contexto geral. Hoje nós estamos num ambiente de mídias sociais, mídia tradicional, muitos grupos, né? Então são muitas vozes, muitas pessoas querendo falar e tendo a oportunidade de falar. Mas, infelizmente, as pessoas, ou assim, infelizmente, na maioria das vezes, pessoas que querem falar algo para alguém, elas não são ouvidas, porque o outro tá pensando no que vai falar aqui, agora e depois, né? Então, é uma habilidade que se você que acolhe alguém, precisa aprender a desenvolver, tá? Ser um bom ouvinte. Para você ser um bom ouvinte, você também precisa se sentir ouvido e se colocar no lugar do outro, né? Olhar para o objetivo do seu grupo, para qual é o seu propósito dentro do grupo e falar, olha, aqui neste grupo, eu como pessoa acolhedora ou nesse lugar, eu preciso falar menos e ouvir mais nesse momento. Porque eu quero que essa pessoa continue perto de mim. Eu quero que essa pessoa continue aprendendo o que eu estou ensinando. Ou eu quero que essa pessoa se sinta amada, se sinta amado. Então, peraí, né? Eu sei que eu tenho tantas oportunidades para falar, mas agora essa pessoa precisa me ouvir. Então, ser um bom ouvinte é treino, tá? A gente já vai falar sobre isso. E evitar julgamentos. Vamos falar sobre julgamento. O que é julgamento? Ah, isso é certo, isso é errado. É ouvir o do outro, ou você ouviu, né, a experiência, às vezes você criou um ambiente acolhedor, essa pessoa já entendeu ali que você está se importando com ela, que ela pode, que você é uma pessoa ética, que você não vai compartilhar tudo que ela tá falando com você ali, enfim, você já deu esses indícios. Só que quando ela compartilha algo mais profundo, né, por exemplo, algo que ela fez, né, algo que essa pessoa fez, você começa ali a puxar dentro de você, né? Isso é natural. A tendência da maioria das pessoas é puxar uma lei interna, uma regra moral, uma regra, enfim, pessoal, né? Pegar aquela regra e começar. Isso que essa pessoa tá me falando, tá certo ou tá errado?
Ah, então, se ela tá falando isso e ela tá certa ou ela tá errada, é, ela mereceu isso que ela sofreu. Ou ela, isso vai ser uma consequência, né? E eu não tenho nada que fazer por ela. A maioria das vezes, seja sincero, você já pensou dessa forma? Eu confesso que já, né? Principalmente quando são pessoas muito próximas a mim, eu já tive essa tendência, é algo que eu tenho que sempre me policiar, tá? Porque, gente, vamos ser sinceros aqui, somos seres humanos, todos nós somos falhos e nós tendemos a julgar os outros, né? A gente tende a não julgar a nós mesmos, mas os outros a gente tende. Então, tenha esse cuidado, tá? Com o julgamento. Quando o outro tá falando, principalmente se é algo que, poxa, ela confia em você, se ela falou algo assim que pra ela tem um peso, uma dor, ou às vezes é um sonho escondido, né? Um segredo pra ela que ela guarda sete chaves, porque muitas das vezes ela falou sobre esse sonho para outras pessoas e menosprezaram aquele sonho, falaram que aquilo não tinha importância, né? E desprezaram. Poxa, você vai ser mais uma pessoa que vai fazer isso? Você vai ser essa pessoa, esse um a mais que vai julgar? Será que agora que essa pessoa está compartilhando com você e você está ouvindo, será que agora você vai pegar essa caderneta, essa lei e esse freio moral que você tem dentro de você e colocar isso em questão? É algo para você refletir, né? E eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático sobre isso, sobre uma experiência que eu tive já há uns 2 anos atrás, tá? Quando eu fui fazer uma compra importante. Teve uma vez que eu queria fazer uma compra e eu não consegui comprar essa. Não consegui fazer essa compra, tá? E era uma compra importante para mim. E eu tive muita dificuldade porque era algo novo, eu nunca tinha comprado e fiquei muito frustrada, muito frustrada. Eu falei, eu acho que esse sonho não é pra mim. Eu acho que isso não vai se realizar. Não vai, porque, poxa, eu conversei com um, conversei com outro e essas pessoas, sabe, fizeram tudo que estava ao alcance delas, mas eu ainda acho que essas pessoas, para elas, é só mais uma venda, sabe? Porque era com vendedores, né? Estava conversando com alguns vendedores e eles estavam muito mais preocupados com a meta deles do que com a realização do meu sonho, tá? Então, aquilo me deixou muito chateada, muito. Fiquei alguns dias em casa pensando, frustrada, mas eu resolvi dar mais uma chance. Eu falei, quer saber? Eu vou procurar uma outra empresa, né? Eu vou conversar com alguém e eu vou realizar o meu sonho. Eu não vou desistir, né? Eu quero atingir esse objetivo, eu vou continuar, mesmo triste, mesmo frustrada, eu vou tentar. E aí eu fui, conversei com uma pessoa, uma vendedora muito experiente. E, gente, primeira coisa que ela fez, ela me ouviu. É claro que como vendedora, ela tinha uma meta de venda, gente. Mas ela, qual que era a diferença? Ela era uma pessoa muito experiente, muito experiente. E tinha um outro detalhe. Ela sabia que se eu não realizasse o meu sonho com ela, naquela empresa que ela estava, eu ia procurar outro lugar. Então, muito cuidado. Se você conhece alguém que trabalha com vendas, ou se você é essa pessoa, tem um ponto de atenção aqui, né? Talvez você tem metas, claro, você precisa vender, você precisa, né, ter a sua receita, gerar a sua receita, mas pensa aí, será que você não poderia estar gerando muito mais receita se você tratasse os seus clientes com mais humanidade? Se você olhasse para esse ponto, a escuta ativa, que é você parar, ouvir o que a pessoa está pensando, e ao invés de ficar pensando ali qual que é a próxima etapa da jornada de venda, o que eu tenho que fazer agora, mas isso, mas aquilo, tal, para atingir minha meta. Cara, olha o ser humano que está com você primeiro. Primeiro isso. Entende? Até porque se você vende algo de altíssimo valor agregado, ou seja, que é uma venda complexa, que é uma venda longa, que vai ter várias objeções ainda para você tratar com esse cliente, será que talvez esse cliente não esteja deixando de avançar nas vendas porque você não está ouvindo?
você está julgando, você já está pegando um freio interno moral e vendo o que é certo, o que é errado e já querendo falar em cima do cliente, né? Então, seja um bom ouvinte, seja uma boa ouvinte, sabe? Isso é acolhimento. Isso vai te trazer os seus clientes mais para perto de você, tá bom? Se você conhece alguém que está precisando aprender a acolher, né? Tá assistindo esse vídeo, lembrou de alguém, compartilhe, né? Vamos desenvolver pessoas mais acolhedoras, né? Acolher não é algo que você nasce sabendo. Nem eu nasci, né? Eu ainda estou desenvolvendo cada vez mais o acolhimento. Então, compartilhe com mais pessoas para desenvolver um mundo mais acolhedor, ok? Bom, já estamos encerrando, então falamos já de algumas dicas práticas, né? Oferecer ajuda. Oferecer ajuda, aí é um ponto assim que, uma dica pessoal. Só ofereça ajuda se você realmente tem condições de dar ajuda. Por quê? Muitas vezes a gente, principalmente assim, a minha linguagem de amor principal é serviço, tá? Então, se você tá ouvindo esse termo pela primeira vez, tem 5 linguagens do amor, linguagens do amor, aliás, né? Existe um livro do Gary Chapman, um autor muito renomado, chamado As 5 Linguagens do Amor, onde ele fala aí das principais características. E eu gravei um vídeo sobre isso, tá? Então, se você quiser entender sobre linguagem do amor, assiste esse vídeo depois, tá bom? Mas a minha linguagem de amor principal é serviço. E eu tenho assim, cara, se alguém pedir ajuda, eu tenho uma forte tendência a fazer tudo possível para ajudar essa pessoa, principalmente se eu quero ter ela por perto, né? Se eu quero ter ela por perto, se eu gosto dela. Só que muitas das vezes eu faço além, eu vou além e não consigo dar conta de ajudar sempre e mais pessoas. Então, algo que eu tenho refletido de que forma eu posso ajudar essa pessoa, né? Eu penso muito mais hoje, né, sobre essa questão de oferecer ajuda, no sentido de, olha, às vezes eu não posso ajudar essa pessoa exatamente do jeito que ela está querendo, mas eu conheço alguém que pode ajudá-la. Né? Pode ser um profissional, pode ser uma pessoa muito experiente naquela situação, enfim, eu começo a puxar na minha cabeça quem pode, tá? Então, uma dica prática e um insight para você, principalmente para você que lida com grupos grandes, que você acolhe muitas pessoas. Ou você acolhe uma pessoa de cada vez, ou você acolhe um grande grupo ou um médio grupo, aí 30, 20, 50 pessoas de uma vez. Quando você for oferecer ajuda, você precisa aproveitar este grupo para que esse grupo se ajude, tá? Isso é uma coisa que eu levei anos para entender, tá? Muitos anos para entender. Por quê? Porque como eu não conhecia a minha linguagem, né? Como eu não sabia que a minha principal forma de me sentir amada era serviço, e eu tenho essa forte tendência de falar, servir, né? Servir para ser servido, né? Dar para receber, né? Então, quando eu entendi, olha, minha linguagem é serviço, então eu sirvo, porque eu quero receber isso, eu parei. Né? Eu parei um pouco, comecei a refletir, até porque eu também preciso de outras formas de amor. Então, a gente tem uma tendência a dar muito aquilo que a gente quer receber. Então, assim, se você lida com grupos, né? Se você é uma pessoa que está acolhendo ou vai acolher, tem esse cuidado de, olha, se eu tô com um grupo maior aqui, se eu tô com um grupo de uma pessoa, 2, 3, 5 pessoas ou mais disso, 30, 40, 50, por que eu não promovo uma ajuda entre esse grupo, né? Que já está seguro, que já se sentiu acolhido, que tem condições de se ajudar de alguma forma, tá? Por que a gente não soma forças? Porque muitas das vezes, quando a gente faz isso, a gente consegue até ajudar de uma forma mais eficiente. Entende? Então, tenha esse insight com você, porque muitas vezes você pode estar tendo um problema, principalmente se você já lida com grupos grandes, você está tendo essa dificuldade, né? Você queria ajudar, mas você não pode, você já está cansado, está cansada, né? Não tem condições, mas você tem pessoas no seu grupo que poderiam ajudar essa outra pessoa do grupo que está sofrendo, que precisa de ajuda, ou que tem um sonho, né, a realizar,
mas você não pode fazer muito, por exemplo, financeiramente para ela, ou na prática, né, com o seu braço ali, não pode, mas você conhece alguém, conversa com essa pessoa, quem sabe, né? Você já passou por uma. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, mas se você que já lida com um grupo grande teve alguma experiência assim, deixa aqui nos comentários. Deixa, compartilha a sua experiência para que a gente possa saber assim como que a gente pode se comportar, exemplos práticos nessa situação. Vou tentar puxar aqui na minha cabeça alguma situação bem rapidinho. Lembrei. Há muitos anos atrás, tinha um casal que eu frequentava uma comunidade, né? E essa comunidade, né, tinha uma igreja local nessa região, e tinha um casal muito simples e eles iam se casar. E eles não tinham, assim, eles não tinham muitas condições, eles estavam passando por dificuldades, né? Sair da casa dos pais, arrumar uma casa para morar, enfim, tudo isso já é um grande desafio, né, para quem tá começando a vida a dois. Mas eles queriam muito realizar esse sonho, né? Então, uma pessoa só não ia conseguir ajudar eles a realizar todo aquele sonho, né? O dia do casamento. Mas as pessoas da comunidade se reuniram. Então eu ali ajudei a tirar as fotos, né? Na época eu fotografava por hobby, então eu ajudei a tirar as fotos, né? Teve outra pessoa ali que ajudou com a filmagem, teve outra pessoa que emprestou o vestido de noiva e outra fez a decoração, deu uma mão de obra da decoração. Então um grande grupo fez aquele sonho ser realizado. Então, isso também é importante, principalmente se você lidera um grande grupo, né? Faz com que essa pessoa fale assim, poxa vida, aquela pessoa ali me acolheu quando ela promoveu a ajuda dentro do grupo que a gente frequenta. Bom, já estamos indo para as últimas dicas, né? Práticas. Paciência. Acolher não é uma coisa assim imediata. Eu falei umas palavras, sorri, segui todas as suas dicas, Jéssica. Mas, poxa vida, fulano, ciclano não voltou, né? Não veio mais nos meus encontros, nas minhas reuniões ou no meu espaço. Essa pessoa, sabe, não é da noite para o dia. Ainda mais se você acolhe pessoas que estão sofrendo ou pessoas que estão frustradas, né? Pessoas que tentaram realizar um sonho, mas não conseguiram, pessoas que foram feridas, né? Ouviram palavras desagradáveis, tiveram seus segredos expostos. Então, tenha paciência, sabe? Se você é uma pessoa que ama acolher, se você quer estar perto dessas pessoas que você decidiu acolher, tenha paciência. Paciência é desenvolvida, tá? E o que é ser paciente? É fazer tudo isso que eu tô falando aqui e fazer de novo. Mesmo que você fale, mas eu não tô sentindo, eu tô desanimado porque eu fiz uma vez e essa pessoa não voltou, né? Talvez tenha acontecido alguma coisa para que essa pessoa tenha precisado faltar. Ou ela não tenha voltado. Dê um tempo. Às vezes essas pessoas que não estão tão próximas quanto você gostaria, talvez elas precisem de um tempo. Mas nesse tempo, você também precisa se acolher. É muito importante que a gente se acolha, né? E tudo que eu falei aqui é importante para os outros, mas é importante para você também, né? Você precisa sorrir porque você se ama. Você precisa sorrir porque você precisa olhar nos olhos de alguém, porque você também precisa de conexão, porque você é ser humano, né? Então, enquanto você está desenvolvendo o acolhimento do seu grupo, ou, sabe, junto a uma pessoa, tenha paciência. Não é da noite para o dia, é um pouquinho de cada vez, né? É um passo a passo. E é isso, você vai lidar com o ser humano, precisa ter paciência. E lembre-se, né? Essas foram algumas dicas práticas.
é a prática, né? Eu acredito que você vai conseguir desenvolver um ambiente acolhedor, tá? Eu acredito nisso. Se você persistir, se você acreditar que ter as pessoas por perto ajuda no desenvolvimento delas e no seu desenvolvimento, continue, né? Não pense que é uma vez só, é um pouquinho por dia. Quando você tem essa consciência de que, olha, eu fiz um pouco aqui, acolhi um pouco aqui, mas eu ainda não consegui tanta proximidade quanto eu gostaria. Eu não tive, assim, tanto envolvimento, tanta conexão com essa pessoa. Você precisa se dar uma nova oportunidade. Se dê uma nova oportunidade. Dia após dia. É muito importante também, antes de nós encerrarmos, eu quero dividir com vocês uma experiência minha, tá? Como terapeuta formada, eu também precisei passar por terapia, né? E ser acolhida, né? Aprendi a acolhi pessoas voluntariamente ou de forma remunerada, né? Em trabalhos que eu já desenvolvi anteriormente, mas eu também tive e ainda tenho que me acolher. Então, pense, reflita sobre isso, sabe? O que te faz se sentir acolhido? O que toca o seu coração? Pense, reflita sobre isso. Esse é o momento para você. Antes de nós encerrarmos, eu quero que você tire esse tempo. Se você estiver assistindo essa gravação já depois da transmissão, eu quero que você pare e reflita e se acolha. O que é o se acolher? É fazer tudo isso que eu falei por você. Comece por você, né? Eu tenho o hábito de ler a Bíblia Sagrada, é o meu guia espiritual, né? A minha bússola espiritual. E na palavra de Deus, eu não vou citar aqui exatamente a mencionar exatamente a referência, mas está escrito que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E falando de acolhimento, acolher é amar. Acolher é uma forma de amar. Mas se a gente não se ama, como que a gente vai amar o próximo? Se a gente não se acolhe, como que a gente vai acolher o próximo? Então, que você possa tirar o máximo de proveito dessas experiências, que você possa ser uma pessoa mais acolhedora, mas que você possa se acolher. Esse é o meu desejo, que você possa desenvolver isso e que você possa ter sucesso, que o seu grupo ele possa se desenvolver, ele possa crescer, né? Seja um grupo pequeno, seja um grupo grande, que você consiga atingir esse objetivo com paciência, com determinação, mas acima de tudo amando e se acolhendo também, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada por estar até aqui e até a próxima. Tchau!